Eu me chamo Cris Duarte, sou mestrando do programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada pela Universidade Federal do Amazonas. Sou orientada pelo professor Dr. Paulo Afonso Nogueira e co-orientada pelo professor Dr. Yuri Oliveira Chaves, com um projeto de caracterização da imunidade celular e humoral em indivíduos com a vacina contra a Covid-19. Bom, a Covid-19, né, ela é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, que é potencialmente grave, de elevada transmitibilidade e de distribuição global. Então, o SARS-CoV-2 ele é composto por algumas proteínas, em especial a proteína spike, que será falado um pouco mais à frente. Dentro do vírus, né, contém o RNA, que armazena toda a informação de como ele deve se reproduzir dentro dessa célula infectada, e esse RNA é envolto pelo envelope, e é nele que contém, né, algumas proteínas que se juntam e formam esse envelope que invadem as células. É, Ele possui uma capa bilipídica, e nessa capa possui algumas proteínas, né, em sua superfície, que reconhecem essas proteínas das células hospedeiras, e assim, em especial, né, a proteína S, que reconhece uma proteína chamada enzima conversora de angiotensina, do tipo 2 e que está presente, né, nas células do trato respiratório, que serve como um receptor do vírus. Então, por meio, né, dessa invasão, que começam a surgir essa transmissão, né, do vírus de pessoa para pessoa, por meio de secreções expulsas da boca, nariz, durante a fala, tosse ou espirros. E assim vão surgindo, né, os sintomas, como podemos ver nas imagens, e algumas delas tosse seca, dificuldade de respirar, inflamação na garganta, febre, fadiga e dentre outras, né? E por conta do vírus que se ataca, né, a partir dessa parte superior, já que ele precisa encontrar uma célula que permite a sua multiplicação genética e que possa reproduzir essas proteínas. Então, essas células devem agir de forma passiva ao vírus, né, não reagindo agressivamente ao contato. Por isso que o coronavírus, né, ele evoluiu e se adaptou para infectar, né, as células do trato respiratório. No entanto, não há um tratamento precoce, né, mas existe é, alguns meios de prevenção e uma delas são as vacinas, né, a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. E a AstraZeneca, ela é um vetor viral, né, que desenvolve, né, uma proteína do SARS-CoV-2 é inserida num adenovírus, em uma espécie de vírus vivo que não tem a capacidade de se multiplicar. A Coronavac é feita a partir do SARS-CoV-2, né, inativo, e ao entrar em contato com o organismo, esse vírus inativo é percebido como um agente estranho e desencadeia a resposta do sistema imunológico. E a Pfizer é baseado no RNA mensageiro, que ajuda, né, o organismo a gerar a imunidade contra o coronavírus, o RNA sintético, né, das instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície. Então, cada um tem uma eficácia diferente, né? Mas todos são importantes para a imunidade celular, a respeito do coronavírus. E através das dosagens da vacina, até após a terceira dose, é, tem como objetivo, né, de realizar um estudo de coxo, né? E com pessoas imunizadas com a vacina da Covid-19 para avaliar a imunidade protetora baseada na resposta a linfócitos de TCD4, TCD8 e B, de memórias, né, sob estímulo in vitro com antígenos de SARS-CoV-2, verificar, né, qual a dinâmica de aquisição ao longo dessas doses e acompanhar de modo geral se a frequência de células TCD8 e TCD4 e linfócitos B de memória específicas contra o antígeno spike e nucleocapsídeo, mantido ao longo desses 12 meses, né, de acompanhamento. Bom, iam ser recrutados pacientes que tiveram SARS-CoV-2 com a comprovação sorológica e em seguida a coleta no horário de em dois horários, né, de 12 horas e 17 horas da tarde. E serão realizadas quatro coletas, uma antes da primeira dose, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira e após a terceira dose. E essas coletas vão ser realizadas no intervalo de 14 dias, entre essas doses.
Essas amostras serão realizadas no laboratório da UFAM em parceria com a Fiocruz. Bom, após a coleta, né, será feita a separação desse plasma do soro, e em seguida será realizado o método de ELISA para que seja avaliada, né, a qualidade dos anticorpos de anti-SARS-CoV-2, quanto à sua capacidade de bloquearem, né, essa ligação entre o vírus e as células dos hospedeiros, especificamente, né, a interferência na ligação entre a espículo, né, viral da proteína spike e do receptor, né, das células humanas AC2, e avaliar os níveis de subclasses, né, de IgGs específicos contra a proteína spike. Em seguida, é levado para o equipamento, né, GLOMAX, para fazer essa quantificação dos anticorpos presentes, e por fim serão levados para um programa como o PRISMA, né, para uma melhor análise de dados. Tendo como resultado, né, verificar se as vacinas induzirão nas células TCD8, TCD4 e contra os antígenos spike, né, e nucleocapsídeos. E assim, verificar, né, a necessidade de esclarecer essa dinâmica de aquisição, né, ao longo dessas doses e acompanhar de modo geral, de modo temporal, né, se a frequência de células de memórias específicas contra o antígeno spike e nucleocapsídeos, né, é mantida mesmo ao longo desses 12 meses, né, depois da vacinação. Bom, esses são os meus agradecimentos e algumas das minhas referências. E esse foi um pouco do meu trabalho. Obrigada.